Vamos falar sobre Vidro! Conclusão de uma trilogia que ninguém sabia até recentemente que era realmente uma trilogia. M. Night Shyamalan está de volta. Shyamalan. M. Night Shyamalan. Ele tem várias pronúncias pro nome Não, dele. é Shyamalan mesmo. Ele fala, né? Mas teu nome aí, mano. Ouvimos o nome dele. Pronto, agora vamos ver o que é que ele tem a dizer, né? Trilogia. Corpo Fechado 2000. Fragmentado 2017. E nós temos aqui Vrido 2019. Vidro, por favor. Vidro. Corpo Fechado focado no Bruce Willis, com o Samuel Jackson ali. O Fragmentado focado no James McAvoy e sua horda, né? E esse aqui, gente... Focado no Glass. Não é. A gente só pode dizer que o Sr. Glass, o Sr. Vidro, ele realmente tem um maior destaque a partir da segunda metade do filme. Samuel L. Jackson. Sabe o que significa o L do L. Jackson? O que, Jurandir Filho? L.S. Jackson. O foco ainda continua aqui no Bruce Willis, no James McAvoy. Eu acho que mais do James McAvoy, certo? Do Kevin. É uma continuação direta do Fragmentado. Isso. Ele começa sendo basicamente o que a gente achava que ia ser o filme. Sim. O encontro do personagem do Bruce Willis, o David Dunn, que se tornou realmente um herói. O filho dele se tornou o cara na cadeira dele. É bom ver o Bruce Willis, né? É bom, ver o Bruce Willis no cinema, né, mano? E como herói, cara. Envelhecendo e você assim, tá aí. Idade chegou, mas tá ainda dá porrada. Tá massa. É que nem o Clint Eastwood. Clint Eastwood teve foi uma revista ou foi um livro que ele tirou uma foto e disse assim: pessoal, não estou passando uma maquiagem aqui. Maquiagem não, rapaz. Deixa a minha cara do jeito que ela tá aqui, porque eu sou assim e a idade chegou e eu não tenho vergonha da minha idade. Olha a cara dele aí, ó. Esperemos por uma mula. De todo modo, aqui temos... Tá chamando o Clint Eastwood de mula? É o próximo filme dele. Ah, entendi. Ai, que burro, dá 0 pra ele. De todo modo, o filme começa sendo aquilo que a gente achava que seria. Sim. O personagem de Bruce Willis, David Dunn, perseguindo a ordem, perseguindo o Kevin e suas personalidades múltiplas, a besta. Inclusive aumentou, né? Tem mais personalidades aqui que não foram mostradas no Fragmentado, né? Tinham sido catalogadas pela médica, mas que nunca tinham sido mostradas ainda. Uma das melhores coisas dos créditos finais desse filme é que aparece o nome de James McAvoy, tem 40 personagens, sabe? Tu acha, falando sobre o James McAvoy, porque às vezes as pessoas dizem, meu Deus, que injustiça, ele nunca é indicado a nada, o Oscar esquece, não sei o quê. A atuação dele realmente é digna de Oscar ou chega a ser um pouco caricata? Juras, eu acho que nesse caso a atuação tem que ser caricata. A gente está lidando num filme que brinca um pouco com a questão dos quadrinhos. E esse é um dos motes do longa. Então, as personagens do Kevin serem um pouco mais caricatas é até bom para que o público consiga realmente, pela forma como ele se põe em cena, pela forma como ele fala, Sim. por todos os trejeitos, você consegue identificar imediatamente qual personalidade está com a luz naquele momento. Tem 3, 4 personalidades ali que o ator se transforma. A besta, obviamente, né? Quando ele tá com as veias saltando e tudo mais. Ele, quando ele é criança, o Edwin, né? Ele bem criança. A Patrícia, que é a postura dela. Que é a chefe, que é ela tem um negócio assim, da besta. Ela fecha aqui, né? Ela tem toda uma postura, né? É bem legal. Assim, essas 3 personalidades são as mais marcantes dele aqui. E, obviamente, o Kevin, né? Que é o... Ele, né? É o ele. É o eu de verdade dele, entre aspas. Juras, eu tenho... esse filme ele vai ser frustrante a muita gente. Isso aí a gente tem que deixar bem claro. Muita gente vai se frustrar com esse filme. Se essa frustração vai ser positiva ou negativa, se vai levar a um entendimento sobre o que o M. Night Shyamalan queria colocar, se você entende o que ele queria colocar, ou se você consegue aceitar aquilo. Eu, pessoalmente, até tenho alguns problemas em relação a essa conclusão de trilogia, que eu espero discutir mais profundamente no RapaduraCast. A gente vai lançar sobre o longa. Acesse aí rapaduracast.com.br, tá? A gente vai aprofundar esse filme lá no podcast. Porém, no entanto, contudo, a gente tem que analisar a obra como ela se põe. A gente tem o primeiro terço do filme, isso não é spoiler, que a gente tem o primeiro encontro do David com a besta. Sim. Certo? A besta sequestrou outras meninas para serem sacrificadas. Tem toda aquela questão dos quebrados, dos impuros, que ele tinha colocado no primeiro filme. Isso permanece sendo colocado aqui. E a besta sendo caçada pelo personagem do Bruce Willis, o David Dunn, com a ajuda do filho dele, que é o cara na cadeira. Sim. O filme muda completamente logo depois. Eu acho que nem o primeiro terço, na metade do primeiro ato, quando a gente vai pro sanatório. A gente tem essa psicóloga
vivida pela Sarah Paulson, que ela acha que consegue curar essas pessoas que têm ilusões sobre serem super-heróis, sobre serem super-humanos. Ela quer comprovar cientificamente que eles não são super-heróis, eles estão tendo distúrbios. Que eles não são essas criaturas com superpoderes e tal, que são pessoas com distúrbio. Então a gente tem esses 3 personagens presos nesse sanatório. O personagem do Mr. Glass, Samuel Jackson, seu vidro, a besta, o James McAvoy, e o David Dunn, Bruce Willis. Cada um é representado por uma cor diferente. A gente tem o verde muito presente nas cenas com Bruce Willis. A gente tem o roxo muito presente nas cenas do Samuel Jackson, do seu vidro. A gente tem o amarelo muito presente no Kevin. Isso funciona muito bem. O filme tem uma boa identidade visual. O que eu acho que é o grande problema do filme é justamente o desenrolar dentro do sanatório. Eu acho que o Shyamalan ele tem uma característica muito interessante, que ele subverte aquilo que as pessoas estão esperando dos filmes dele. A gente sempre está esperando uma coisa depois de Sexto Sentido, né, que foi uma revolução, depois de Corpo Fechado, de A Vila, de Sinais, que são filmes que a gente espera a virada do terceiro ato. Tem uma virada, né? Esse filme tem 2 viradas. 3, eu acho. E com essas 3 viradas aí, e parece que o Shyamalan ele tá querendo se inflar de uma forma que o problema do filme é exatamente o ego dele. É o ego dele. E o que é absurdo, porque o Shyamalan ele tinha se recuperado. Ele tinha se recuperado porque ele falou assim, cara, não, vou voltar a fazer os filmes de baixo orçamento, mais focado em roteiro e tudo mais, e fez A Visita, fez o Fragmentado, e a gente, caraca. Não, até esse próprio Glass ele tem um orçamento bem baixo. Sim. E a gente até nota, porque nos momentos que o filme quer fazer uma coisa um pouco mais elaborada, o Shyamalan tem que usar um pouco de criatividade para conseguir mostrar aquilo que ele quer mostrar. Eu gosto do filme, que quando ele acaba, eu fico com a sensação de, aí, fechou a trilogia. Pode existir um futuro pra tudo isso. Mas ele encerra. Pra mim ele encerra esses personagens. Se encerra bem ou mal, vai depender da sua interpretação. Vai depender do que você consegue extrair desse final. Mas ele coloca bem o universo de quadrinhos ali, tá? Tem um universo de quadrinhos. Um dos nossos problemas é justamente esse, Juras. A visão que ele tem dos quadrinhos, ele coloca uma coisa excessivamente solene em alguns momentos, ao mesmo tempo que ele meio que parece um tanto quanto reticente em explorar um pouco mais aquele universo. Ele diz, eu respeito, mas do meu jeito. Pra mim, o personagem que tem o seu plano realizado no filme é um personagem que não merecia ter. Entendi. Tá. Enquanto isso, a gente tem outros personagens que mereciam uma resolução um pouco mais formidável. A gente tem uma resolução que... Ok, você finaliza, mas finaliza de um modo que você acha que aquele personagem não merecia aquilo. A própria Anya Taylor-Joy, ela tem um personagem muito importante pro Fragmentado, e ela retorna aqui. Como ela participa do filme também é muito estranho, sabe? Porque do nada, assim, o que tu quer aqui, rapaz? Não, eu acho... do nada... Eu acho interessante ela querer ter algum tipo de conclusão em relação ao Kevin. Mas tem um detalhe no figurino dela, eu vou pedir que vocês prestem bem atenção na hora que ela... tem um figurino específico. Coloca uma jaqueta. Isso. Prestem bem atenção nessa jaqueta, que dá uma relação muito interessante entre ela e o Kevin. Eu gosto disso. E até a forma que ela é utilizada é muito bem. Eu gosto muito da Anya Taylor-Joy como atriz. E aqui, pra mim, ela faz um trabalho muito bom. Até com uma personagem que tem essa motivação que pra alguns pode parecer meio esquisita, mas eu acho que faz todo sentido no mundo ela querer algum tipo de resolução. Sim. Ela ter conseguido enxergar no Kevin a pessoa que ele é. Que ela viu por brevíssimo momento lá no Fragmentado. Eu acho bem bacana isso. A gente tem esses 3 personagens, entre aspas, secundários, que é a mãe do Sr. Vidro, que é a mãe do Elijah. Sim. O filho do Bruce Willis. O filho do Bruce Willis. E a Anya Taylor-Joy como uma amiga do Kevin, entre aspas, né? Que dão um pouco mais de background, enriquecem um pouco mais esses personagens. Inclusive, pra mim, eu acho que esses protagonistas, eles ganham muito com a presença desses personagens pra humanizá-los. Pra mim, eles tinham que ter sido mais explorados ainda. Eu acho que o grande problema desse filme, se você for pegar essa ideia de você querer convencer o público, convencer aos próprios personagens que aquilo que a gente acompanhou durante os últimos 2 filmes é irreal, funciona em série. Em séries funciona. Buffy tem um ótimo episódio sobre esse mesmo assunto. Sim. Sobre alguém tentando convencer a Buffy que todas aquelas experiências que ela viveu são frutos da imaginação dela. Tem um ótimo episódio sobre isso. Mas se você colocar isso dentro de um filme no qual a gente passou 2 longas, 19 anos e 19 pensando sobre isso, é um pouco esquisito. Se a gente pensar o que aconteceu com o personagem do Bruce Willis, com o David Dunn, com a literação aí, DD,
como Clark Kent, como Peter Parker. Shyamalan entende o que ele está fazendo, ele sabe o riscado dele. Sim. A questão aqui é como ele expõe isso dentro do longa. Eu tenho alguns problemas com isso, mas eu não posso deixar de admirar a ambição que ele tem. Essa garra que ele tem de não comprometer a visão dele para aquela história. Entendi. Se aquela visão dele, beleza, ótimo. Ela agride um pouco a visão que eu tinha, a visão que a gente alimentou de uma continuação de Corpo Fechado nos últimos 19 anos, beleza. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, a história não é nossa, a história é dele. Sim. Ele tem que encerrar a história do jeito que ele quiser. Cabe a gente analisar como essa história se encerrou, gostar ou não. Qual a tua nota, filme? Juras, eu dou uma nota 7. Eu gostei de muita coisa no longa, mas eu tenho sérios problemas com o final que eu não posso explorar tanto aqui por conta da barreira dos spoilers. Eu gostei um pouco mais do que tu gostou, Siqueira. Eu até me emocionei ainda em dois momentos ali do filme, principalmente na parte final. Porque o filme conversa muito com uma franquia que eu sou apaixonado, que são os X-Men. E como lidar com poderes e com o conflito com a sociedade e tudo mais. Então ele conversou bastante comigo. E eu acho que o Shyamalan, ele sabe o que está fazendo, tecnicamente falando, sabe? O cara sabe filmar. O cara escreve muito bem, tem uns diálogos que são excelentes nesse filme. Outros nem tanto. Outros expositivos demais. Exatamente. Né? Mas eu gostei do filme. Vou dar uma nota 8,5 pra ele. Esperava mais. Na verdade, eu esperava como sendo um dos melhores filmes do ano. E decepcionou um pouco. Apesar de eu ter gostado ainda do filme, eu esperava mais. Eu esperava 9,5, 10, assim, sabe? Aquele filmaço. Quando eu vi... A gente esperava tudo fechado e entregou uma coisa bem... A gente viu cenas, a gente viu... A gente esperava um fragmentado, uma continuação mesmo, fragmentado. E a continuação, só que não é tão bom quanto o fragmentado. Mas é interessante que ele coloca elementos de terror, elementos de filmes de super-heróis. Eu gosto dessa... Ele tem ambição. Chamar um cineasta que eu acho que tem que ser incentivado. Porque é um cineasta que tem ambição. Que ele vai perseguir as intenções artísticas dele até o último frame. Eu gosto disso. Mas eu acho que ele tem que ter alguém do lado dele para, às vezes... Mas o cineasta autoral dificilmente ele se deixa controlar dessa forma. Não, tem alguém que fique do lado dele, que nem Tarantino tem, às vezes, alguém que fique do lado dele. Alguma parceria que consiga... Quem? Tinha Sally Mank, né, cara? Mas era editora, né? Não era roteirista, não era... Você refaz um filme todinho, né? Tu acha que a Sally Mank tá montando, o Tarantino tá assim, ó. É o que, mano? Tudo bem, falamos aí sobre Vidro. Você assistiu? Coloca nos comentários aí a sua opinião, a gente quer saber o que é que você achou. Obviamente, se inscreve no nosso canal aqui pra você não perder nenhuma avaliação que a gente viu o filme, a gente fala sobre ele aqui, né? Essa é a nossa dinâmica aqui no canal. E também pra continuar, vá pro rapaduracast.com.br, escute o Rapaduracast sobre Vidro que a gente vai lançar, que a gente vai continuar esse papo de uma maneira bem mais profunda e com spoilers. Sim, a gente no podcast é sobre... A gente vai falar sobre a trilogia como um todo, que aí é bacana a gente falar sobre o Corpo Fechado, Fragmentado e... E olha, eu quero muito elogiar uma certa transição que teve no filme, que eu achei extremamente elegante. É uma cena que passa de um filme pro outro. Excelente. Quem assistiu vai ver. Se você gostou desse vídeo, joga o like! A gente se encontra na próxima. Juras? Você notou alguma coisa interessante no filme? A gente tem uma cena em que o Nick Fury está conversando com o professor Xavier e o Nick Fury está na cadeira de rodas. E alguém fala assim, Who gonna Avengers? Avengers, exatamente.